Olá a todos Kung Fuistas e Kung Fueiros do Brasil. Esse aqui é o Kung Fu em Foco, sempre trazendo convidados de grande garbo e elegância para vocês. Desde já, não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativa as notificações para poder estar recebendo os nossos convidados, nossos lembretes. Tá legal? E como sempre, dividindo o palco comigo, meus amigos Chifu Luciano, Chifu Bruno Barros. Não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Alô, amantes e fanáticos do mundo do Kung Fu. Hoje nós vamos viajar um pouquinho aí, daqui da onde eu estou, 3.500 quilômetros, para uma conversa aí para trazer o panorama do Kung Fu e da arte marcial lá na outra pontinha do país. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. Um grande prazer aqui de poder apresentar o mestre Custódio Fampa, 4º grau, garra de águia pelo Instituto Living Kei, 6º grau pela The World Koshu Federation, grau preta de Muay Thai pela Associação Combate Esporte de São Paulo e CEO da Associação Dragões Negros. Mestre, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite dos senhores, é uma satisfação enorme. Já fizemos um trabalho juntos, que foi o Enan, e aprendi muito com esse trabalho, é uma satisfação estar com vocês aqui. Pronto para as perguntas e para colaborar com o conhecimento dos, como disse o Lu aí, dos fanáticos do Kung Fu no Brasil. Pessoal, então, como sempre, eu começando a chutar a bola deste grande campo Kung Fu, iniciando as perguntas para o mestre Custódio. E, claro, para quem não conhece a história do mestre Custódio, nós costumamos dizer o rei do Pará, né? Ele não gosta da denominação, mas é o rei do Pará. Então, e ele coordena, ele supervisiona uma das maiores instituições de Kung Fu e Muay Thai da região, que é a Dragões Negros. Mestre, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como está a situação, um pouquinho da história da Dragões Negros, para o pessoal poder... Bom, a Dragões Negros, em março desse ano de 2020, ela completou 31 anos. Né? Então, o Pará, há 31 anos atrás, imaginem, sem internet, sem acesso a nada, basicamente nós não tínhamos acesso nem a outros estados, vivíamos isolados mesmo. Logicamente, eu falando dentro do contexto das artes marciais. Então, o que você tinha na maioria dos estados do Brasil? Você tinha capoeira, que ainda era treinada de forma marginalizada, você tinha o karatê e o judô, que eram modalidades mais organizadas. E nós começamos a treinar Kung Fu aqui no estado com um mestre que hoje mora em São Paulo, não foi direto com o mestre Living Kei, e foi uma batalha muito grande. Esse mestre foi aluno do mestre Living Kei durante um tempo, e depois se desvinculou. E eu fui o primeiro paraense a conhecer o mestre Living Kei, porque eu fui o primeiro paraense também a competir um evento de Kung Fu em âmbito nacional, que foi em 1992. Eu acho que é a Escola do Barro Branco, salvo engano, da Polícia Militar em São Paulo. É a Escola de Educação Física da Polícia Militar. Em 1992, eu competi em São Paulo e fui o primeiro paraense a trazer um título nacional. Em 93, teve o primeiro campeonato brasileiro, na época ainda não era Instituto Living Kei, salvo engano, era a Confederação Brasileira de Kung Fu, Wushu, Wushu, e eu fui campeão brasileiro. Foi como um bicampeonato, mesmo o campeonato anterior, no ano de 1992, ter sido um nacional do Garra de Águia. Paralelamente, eu comecei a treinar o Muay Thai na Associação Combate Esporte, do meu amigo Arnaldo Pereira, que eu costumo dizer que é o meu padrinho nas artes marciais. Nesse mesmo ano já teve uma matéria, depois eu cheguei a ter uma matéria como capa da Combate Esporte, eu acho que foi no ano de 2016, e a partir daí a gente começou a desenvolver o Kung Fu. Eu tive que parar de competir, porque a gente no futuro tinha que fundar a federação, e não tinha como eu ser competidor, ao mesmo tempo administrar uma organização e também treinar atletas. Então, minha última competição foi em 1993, para dar continuidade aos treinamentos aqui de Muay Thai, Kung Fu, que na época o Sandá ainda não graduava, né? Você treinava o boxe chinês, mas ainda não tinha uma divisão, pelo menos aqui no estado. A gente competia mais o Lei Thai e também kickbox. Então, foram anos e anos onde depois a gente começou a ser procurado por vários atletas de alto nível do MMA, que aqui é um celeiro de atletas de MMA aqui no estado do Pará. Então, trabalhava muito, que a gente chamava na época de freelance, que hoje o pessoal chama de camp. Os atletas vinham fazer o camp comigo.
treinei muitos atletas nessa parte de strike, e foi bem no início onde a dificuldade era muito grande, o acesso, onde nós não podíamos ter uma reunião como essa, ou tirar uma dúvida online, então tinha que ou trazer o mestre até o Pará, ou ir até São Paulo. Então, efetivamente, meus treinamentos com o mestre Li começaram depois de algum tempo. Eu passei pela mão de outros mestres, o mestre Aguiar, que era do Amazonas, que era aluno do mestre Vinquei, na época, alguns outros mestres do estado de São Paulo, mas a coisa engrenou quando nós começamos a treinar com o mestre Vinquei. Então, hoje, realmente, a Dragões Negros ela tem parceria técnica com várias academias aqui, porque uma associação não pode ter filiais, até pode, né, no endereço físico, mas existe todo um procedimento de documentações. Então, hoje, o termo correto é você dizer que você tem parcerias técnicas com várias academias aqui. Então, eu acredito que hoje, aqui no estado do Pará, e também tem em Três Marias, em Minas Gerais, nós devemos ter 20 academias, 20 equipes que têm parceria técnica conosco. Então, é uma organização grande, é uma organização ativa, onde nós fazemos vários campeões, mas, ao mesmo tempo, além de vender essa questão do atleta, nós vendemos cultura marcial e, o mais importante, saúde para as pessoas que nos buscam aqui. Sempre procurando capacitar as pessoas que têm parceria técnica com a gente, sempre fazendo visitas, seminários, trazendo mestres de fora, para que a gente possa realmente atingir o nosso objetivo, que são 3. Formar atletas, ensinar cultura marcial, independente da arte marcial que se pratique, e vender saúde também, que hoje é o que a maioria das pessoas vem buscar. Eu não sei se deu para responder toda a pergunta para você. Eu acho que dá até para a gente esticar um pouquinho mais aí, né? Vamos aprofundar então no tema, já que o Felipe passou essa bola tão bem chutada assim, né? Mestre, então o senhor começou a treinar com outro mestre, né? Tem Sim. outras graduações de artes marciais, mas nesse momento eu queria explorar um pouquinho mais o Kung Fu e queria que o senhor falasse para a gente como foi que o Pará recebeu o Kung Fu aí, né? Quando vai um chinês aí pelas ruas, eu que já tive o prazer de estar aí, né, no Pará mais de uma vez, mais de uma ocasião, a gente não vê muito oriental aí. Hoje já vê. A China, politicamente, falando, comercialmente, expandiu muito. Então, hoje, quando você anda no centro comercial de Belém, é impressionante a quantidade de chineses que existem aqui. Então, talvez no futuro a gente consiga fazer o que vocês realizam em São Paulo e no Rio de Janeiro, um festival também de apresentações no Ano Novo Chinês. Já é um projeto que eu quero desenvolver aqui, né? Já convidando você antecipadamente, tá? Então, hoje, o Kung Fu já é mais aceito. O que ocorreu no estado do Pará é que existia uma federação. E depois foi fundada mais uma federação e hoje existe mais uma federação, hoje 3 entidades. Essa desunião facilitou para que o Kung Fu não desenvolvesse tanto. Então, a gente desenvolve aqui o Kung Fu Garra de Águia, a gente trabalha com Lei Tai, começamos desde o ano passado, logicamente, com a autorização do nosso grande mestre Li Vinquei, né? A trabalhar com o Sandá também, dentro de um programa que respeite as normas internacionais, respeite as normas chinesas, porque isso é muito importante. Você trabalhar com uma modalidade e não fugir da característica da arte, porque, para quem não entende de arte marcial, falando em termos de luta, quem olha uma luta de Muay Thai acha que é a mesma coisa que o Sandá, o que vai mudar é que o Sandá tem queda e o Muay Thai não tem, mas tem cotovelada e joelhada. Não é isso. É outro time, é outra filosofia. Então, a gente tem que entender muito isso para que não perca a essência da arte marcial. Mas é muito bem recebido, né? Nós temos grandes atletas de Taolu. Eu tenho outros amigos que não fazem parte da nossa federação, mas que trabalham muito bem o Tai Chi. Então, hoje, mesmo com essa questão da desunião, que isso atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente percebe... A desunião que eu falo não é que haja rivalidade. Todo mundo se fala, todo mundo se entende. Mas eu acredito naquela velha frase, juntos somos mais fortes. É uma frase que hoje se usa muito. Com certeza, quando isso ocorre, a arte marcial cresce mais um pouco. Eu estou batalhando para isso, estou trabalhando. Eu tenho certeza que até o final do ano eu vou conseguir fazer uma reunião com todos os representantes de outros estilos para que a gente consiga fazer com que, no meu ponto de vista, é uma das artes mais ricas que existe hoje. É o Kung Fu.
porque ela te prepara para tudo na vida. É uma arte marcial realmente que é imprescindível, é essencial. Mas uma arte marcial que poucas pessoas têm também, não vou dizer poucas, talvez poucas tenham acesso, mas que muita gente ainda não teve a condição de entrar em contato e ver o quanto essa arte marcial é rica. Então, cabe a nós também trabalharmos o marketing e já estamos montando um plano de marketing para isso. A segunda-feira, agora passada mesmo, eu reuni com um especialista nessa área e já traçamos um plano de marketing, vamos começar a trabalhar. Bruno, você dá o toque. Pode ir, pode ir. Ok. Bom, então na segunda-feira eu tive uma reunião já com um profissional da área de marketing e nós já vamos começar a traçar um planejamento para desenvolver mais o Kung Fu aqui na região. Provavelmente esse ano ainda o grão-mestre de Vinqueio venha novamente aqui ao Pará. Ele também não sabe disso ainda, mas já estou adiantando aqui, porque a presença do grão-mestre aqui também é uma força muito grande para o desenvolvimento do Kung Fu aqui na região. E, mestre, o senhor acabou de falar, né, desse carinho, né, que você tem com o Kung Fu, né? E eu queria saber, então, o que veio primeiro na sua vida, o Kung Fu ou o Muay Thai? E se você acha, né, se você vê essas duas artes como artes complementares, né, como que uma pode fortalecer a outra? Bom, o que veio primeiro foi o Kung Fu. Kung Fu, tanto que eu fui competir um evento, como eu falei anteriormente, no ano de 1992, em São Paulo, e comecei a treinar o Muay Thai. Bom, depende do ponto de vista. Se você fizer uma análise, por exemplo, no que diz respeito de uma arte fortalecer a outra, de combate, se o cara for se tornar um atleta de MMA, sim, há uma complementação. Caso contrário, não. São lutas diferentes. O que ocorre, eu acho muito mais fácil o Kung Fu fortalecer o Muay Thai, por quê? Por causa da prática, por exemplo, do Qigong. Então, por causa das práticas meditativas. Então, normalmente, o atleta de Muay Thai, o que muitas pessoas seguem essa linhagem, que o Muay Thai hoje, para muitos, não é considerado uma arte marcial. O Muay Thai Boran, sim. O Muay Thai é um esporte. Sendo um esporte, ele foge um pouco de alguns preceitos das artes marciais, que são preceitos que são muito ricos no Kung Fu. Então, por exemplo, o Kung Fu, você consegue trabalhar o Qigong, você consegue, depois de um tempo, quando deixa de competir, continuar praticando o Tai Chi, porque a idade às vezes pede, é necessário isso. Eu acho muito mais fácil o Kung Fu, no meu ponto de vista, na minha experiência de vida dentro da arte marcial, participar de um processo de fortalecimento, de melhoria no Muay Thai, do que o contrário. Não desmerecendo o Muay Thai, tá? Mas esse é o meu ponto de vista dentro da minha experiência. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Custódio Fampa, diretamente do Pará, logo aqui do lado. Mestre, o senhor que tem... não esquecendo, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações antes que o Bruno e o Luciano puxem minha orelha aqui, ok? Então, vamos lá. Mestre, o senhor tem grande experiência nessa parte de competição, principalmente como técnico, né, levando atletas para fora do Brasil. O senhor já esteve algumas vezes, tanto na Tailândia quanto na China, e acredito que o senhor tenha visto por lá a questão de treinamento deles, organização de competição. Como que o senhor enxerga o panorama hoje do Brasil em relação a treinamentos e competição, quando a gente fala especificamente do Sandá? Bom, eu tive alguma experiência. Na verdade, nós fomos competir 2 eventos na China. Na Tailândia não tem como, porque na Tailândia é o puro Muay Thai, não tem. Mas na China, a gente percebe que, devido à popularidade ainda do Muay Thai ser um pouco maior mundialmente, né? Por incrível que pareça, a Tailândia sendo um país muito menor em relação à China, economicamente a China sendo muito mais avançada, mas ainda assim o Muay Thai é mais divulgado. Tanto que existem muitas falhas. Às vezes eu assisto um atleta lutar um evento de MMA e entrar com um chute frontal, com um chute circular, e as pessoas dizerem que o cara tem um bom Muay Thai. E aquilo não foi um chute de Muay Thai. Aquilo foi um chute de sandá, um chute de kickbox, de karatê. São modalidades que têm os chutes muito parecidos, né?
E as pessoas ainda acham que é Muay Thai, devido à popularidade. O leigo acha. E não é. Na verdade, na China, eu tive a oportunidade de visitar um centro de treinamento, é uma coisa absurda. Eles não estavam em treinamento, mas aí... Ok, então... Ok, então na China, eles não estavam no momento do treinamento, mas o que estava acontecendo lá, a estrutura me chamou muito a atenção, né? E a gente sabe que na China existem os olheiros, eles verificam os melhores lutadores, e esses lutadores têm apoio do governo. E a gente está muito longe disso aqui, né? Porque lá um atleta amador treina como um profissional, com apoio do governo. E aqui a gente tem dificuldade até de ter um patrocínio. Então, como é que eu vou treinar esse atleta para uma competição, mesmo sendo amadora? Os atletas que eu levei para competir no evento na China, nós participamos de um evento chamado The Legend of MMA, que é um evento, foram 2 vezes que nós participamos desse evento. Esse evento tem lutas de kickbox, de Muay Thai. Normalmente, o praticante de Sandai também luta kickbox. A diferença é que não vai ter queda, não vai desenvolver as quedas. E nesse evento do The Legend of MMA também tinham lutas de MMA. E participamos de um evento do Cinturão de Ouro, que era do mestre Carter Wong, que foi um evento de Muay Thai. Então, na verdade, tem uma diferença muito grande de apoio e eu acredito que até de profissionalismo dos atletas, né? Aqui a gente tem 2 problemas. Quando o atleta é amador, às vezes falta não só uma chuva muito forte aqui. Uma chuva muito forte, aí faltou energia aqui, por isso está dando esse problema. Pode prosseguir, mestre. Tranquilo, mestre. Pois é, então eu acho que essa diferença é enorme, né, entre os 2 países. A gente não tem essa estrutura no Brasil. Então são 2 motivos. A primeira questão é a falta de estrutura, não tem apoio, né, nem das entidades privadas, nem do governo. E alguns atletas também, quando se trata de modalidades amadoras, não tem tanta disciplina, porque sabe que não vai rolar prêmio em dinheiro. Mas eu acho que a gente já está começando a melhorar nesse aspecto, né? Tanto que nos campeonatos mundiais que nós participamos, pela The World Koshu Federation, na Malásia nós tivemos campeão mundial, 3º lugar no Muay Thai, que são as modalidades que eu trabalho, e na Argentina também fizemos pelo menos os 2 vice-campeões mundiais. Eu acredito que o Brasil já esteja normalmente. Agora, eu acho que quando houver uma união entre as regiões, quando a gente conseguir juntar atletas para fazer treinamentos em conjunto, um acompanhamento dentro de um conhecimento científico, nós vamos fazer mais campeões, nós vamos nos destacar mais no cenário internacional. Hoje está boa a conversa, né? Principalmente assim, porque o mestre Custódio ele tem uma especialidade muito grande, né, em combate, né? Então, isso dá muito pano para a manga do pessoal que quer saber de combate, né? Então, eu queria saber, assim, como é que o senhor prepara os seus atletas para competirem a nível nacional? Se tem alguma diferença para nível nacional, para nível internacional, quando vai para fora, para alguma modalidade específica, ter um treinamento a mais. E eu queria deixar uma parte da sua resposta para me contar e para todos os nossos fãs, alguma curiosidade, alguma coisa assim, tipo, vocês não estavam esperando e aconteceu, sabe aquela famosa, vai ter o pi hoje? Não, mas vai, a coisa inesperada, assim, uma curiosidade, assim, uma coisa engraçada que tenha acontecido durante alguma preparação. Pode ser trágico também? Pode ser trágico também, hein? Desde que não envolva muito sangue, pode ser trágico. Microfone, mestre. Abriu. Agora sim. Pô, a gente está caindo direto. Desculpa aí. Hoje achou de faltar luz aqui, né? Tranquilo. Bom, o trágico realmente foi a última viagem que nós fizemos para a China, que nós não conseguíamos contato com o mestre Vinkei. E devido estar chovendo muito em São Paulo, nós pousamos em Minas Gerais. E quando só conseguimos embarcar para a China, né? E não conseguimos contato. Dissemos, não, nós temos que ir, porque assinou um contrato.
e se tiver uma quebra de contrato, nós vamos ter que pagar uma multa, e, enfim. E quando nós chegamos em Hong Kong também não conseguíamos falar com o mestre Gui, foi uma viagem muito complicada, né? Em Hong Kong não conseguíamos falar, no guichê para embarcar para Chengdu estava cancelada as nossas passagens dentro da China, foi bem complicado. E quando nós chegamos em Chengdu, graças a Deus, o Dr. Yu e o mestre Li estavam nos esperando, né? E fizemos mais uma viagenzinha de van, e os atletas não estavam no peso, porque logicamente que você desidrata antes para fazer uma luta. Então, foi bem difícil, porque ainda faltava um atleta mais ou menos uns 4 quilos para desidratar, e a pesagem lá no outro dia pela manhã. Então, fuso horário, o estresse da viagem foi bem difícil. Mas deu tudo certo, o atleta, durante a perda de peso, desmaiou. Coisa básica, viu, gente? Coisa básica. Um pequeno desmaio. Agora tá engraçado. Eu lembrando, tá engraçado, mas na hora foi bem difícil. E ele realmente ficou, salvo engano, 500 gramas acima. Mas não foi descontado nada por causa da questão da viagem, que complicou. Não foi descontado nada da bolsa, né? Nós ficamos muito felizes. Fez uma luta muito boa com um atleta chinês. Foi com um atleta chinês que mora na Tailândia. Ou seja, o cara muito bom, o nível muito bom. Não foi campeão, mas foi uma das melhores lutas da noite. Uma luta de Muay Thai, valendo cotovelada, sem cotoveleira. Então foi uma luta que o público chinês realmente empolga. Você participar de um evento desse, onde o público está presente, empolga. O ginásio lotado, com o mestre do lado, né? Então, essa foi uma situação assim que depois nós rimos muito, mas foi bem complicado. Mas conseguimos, graças a Deus, os dois. No meu ponto de vista, o outro atleta que foi o Cristiano, o apelido dele é Cristiano Capanema aqui. Capanema é o nome de um interior, aqui do estado do Pará. A meu ver, ele foi campeão, mas deram a vitória para o chinês, né? Mas tudo bem, foi uma luta acirradíssima. O legal é saber que eles conseguiram fazer 3 rounds com atletas profissionais e que vivem para isso. É que a nossa dificuldade no norte do Brasil é essa. Nós não temos tantas competições profissionais, né? E aí você sai daqui até São Paulo. Na verdade, nós viajamos daqui para a China, contando com as 3 horas e 15 de voo daqui até São Paulo, foram 24 horas de voo, né? Mas a espera em aeroporto foram 2 dias. E aí você competir e voltar sendo campeão ou não, porque na primeira vez que foram, voltaram campeões os dois, né? Então isso aí para a gente já foi uma vitória muito grande, já foi uma satisfação muito grande, né? Em relação à preparação dos atletas, isso é muito complexo, né? O Felipe entende muito bem o que eu vou dizer, eu sou educador físico também. Você tem que preparar um atleta o treinamento físico, técnico, tático e psicológico. Então, isso aí, você vai fazer um trabalho com esse atleta, dependendo se for um evento internacional, o treinamento dele é aí um macrociclo de 3 meses. Você precisa fazer esse treinamento. Então, um evento aqui na região, a gente costuma fazer um treinamento de 1 mês. Lógico que um atleta hoje, ele não pode deixar. Todos os meus atletas fazem a musculação constantemente. Eu trabalho aeróbico também, que é para ajudar na recuperação pós-treino, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Mas existe todo um protocolo, né? Quando a gente bate o olho que a gente gosta muito de luta aqui, a Dragões, a gente é conhecido aqui por lutas, competições de combate. Embora, ano passado, quando a gente foi participar do Festival de Vinquei Araraquara, 2 atletas meus trouxeram, salvo engano, 9 medalhas de ouro, né? Na parte de Taolu também. Mas o nosso forte aqui é a luta. Eu não tenho um faixa preta de Kung Fu que também não consiga fazer uma boa luta. A gente trabalha os 2, mas também tem que saber o Taolu. Eu não consigo trabalhar muito dissociado. Bom, essa é a minha linhagem. Eu não sou contra quem não trabalha essa linhagem. Eu acho que é válido também. Eu acho perfeito, né? Mas é uma escolha nossa, né? O fato de você ter uma escolha não significa que a escolha do outro esteja errada. Mas existe todo um trabalho. Então, quando eu percebo que um aluno tem uma vocação para a luta, a gente já puxa esse aluno para treinar na equipe de competição, que normalmente é às 7 horas da manhã, não com frequência. Normalmente nós temos vários horários aqui. Dentro daquele horário, em todo o horário, nós temos atleta competidor. Então, eles sempre fazem um treino fora parte, para estar sempre, como a gente diz aqui, para não enferrujar, né? Mas, normalmente, o treino é um pouco mais puxado. Faz muito combate, né? E aí a gente vai fazer um treinamento, uma avaliação física. Nós temos, por exemplo, a minha esposa, a doutora Giovana Fampa, que é fisioterapeuta
Então, dá esse suporte também. É importantíssimo hoje você ter um fisioterapeuta dentro da equipe. Se eu tiver alguma dúvida, eu ligo para algum amigo meu que é fisiologista para me ajudar. Isso é importantíssimo. O que eu vi no Sandá mundialmente foi uma evolução, eu confesso para os senhores e para todos que vão assistir, que eu não era tão adepto ao Sandá, eu achava que era uma modalidade que se prendia muito à queda. Então eu via muito isso. Hoje eu vejo o pessoal boxeando, chutando muito. Eu vejo que foi uma modalidade que teve uma evolução muito grande, principalmente entre os atletas da China e da Rússia. Então eu me agradei muito pelo Sandá em função dessa evolução no Brasil também. Houve essa evolução. E muitas das vezes a gente faz camp. Eu chamo amigos meus que são do boxe, né? Nós temos um grande treinador de boxe aqui, então a gente chama às vezes alguns professores da academia e vamos treinar só boxe para melhorar, né? Porque o boxe é uma modalidade que te prepara para a entrada de queda, te prepara para a entrada de chute. Esse treinamento ele é muito personalizado, tá? Como é que eu posso dizer? Se o cara chuta muito, taticamente a gente vai trabalhar muita finta de braço para que ele chute, mas que ele não seja surpreendido, porque o cara gosta muito de queda, o adversário dele. Então, aprender muito chute com defesa de queda. É um treinamento onde não existe uma fórmula do bolo, né? Como dizem. É muito personalizado. Cada atleta é estudado, tem a avaliação física, tem os testes físicos específicos. De repente, esse atleta ele é muito bom, mas ele não é explosivo. Então, vamos lá para a sala de musculação para trabalhar a força explosiva desse atleta. Quando você faz o treinamento personalizado, quando você individualiza isso, você prepara grandes campeões, né? Hoje nós não temos nenhum psicólogo que seja especialista na área desportiva, mas já é projeto nosso no ano que vem ter uma parceria com um psicólogo, né, ou psicóloga, enfim, um profissional dessa área que vá trabalhar essa questão desportiva aí, né? Então aí está fechado o pacote, né? O que fica difícil para fechar esse pacote são os patrocínios, né? Mas mesmo assim a gente mostra para o atleta o quão é importante ele ter essa carreira profissional, o quanto vai ser importante o momento que ele começar a trabalhar com isso, porque ele vai conseguir preparar o atleta dele, já que ele teve essa experiência na prática, né? E ele, como líder, também serve de exemplo para outros que pretendem seguir essa carreira profissional ou amadora dentro da luta. Mestre, ainda falando, né, dessa questão do combate, das lutas, das competições, queria que o senhor me falasse, me colocasse aí seu ponto de vista sobre o que o Kung Fu, né, e como que o Kung Fu pode agregar na preparação de um atleta de MMA, por exemplo. Total, Bruno, total. É como eu disse, as pessoas não conhecem. Com todo respeito aos meus colegas, aos mestres, grão-mestres de MMA, desculpa, de Muay Thai. Quando você entra com um chute no adversário, um chute, falando especificamente de técnica, no caso do Muay Thai, você chuta com a canela, é um chute afundando. O chute do Kung Fu já são golpes elásticos, você chuta e puxa, você tem mais movimentação. Bom, vamos colocar aí a campeã, deixa eu lembrar do nome, eu acho que é Zhang Weili, da China. Eu até fiz no meu Instagram, eu sempre coloco alguma coisa sobre o UFC. Eu diria que a China hoje vai ser uma das que mais vão ter, já fazendo uma previsão de futuro, grandes campeões dentro do UFC. Estava faltando chegar lá. O UFC tem o olho no mercado chinês e a China, logicamente, espertíssimos dentro de... A gente sabe que é o comunismo, mas a gente sabe que o capitalismo também funciona, né? Eles são espertíssimos nisso. Então, nós vamos ter grandes campeões, porque o Sandá é uma modalidade que tem movimentação. O MMA é uma modalidade, é um mix de artes marciais onde você não pode ficar plantado, exatamente por causa das defesas de queda, né? Então, o Sandá é uma das melhores modalidades de strike para que você venha disputar um evento de MMA. Logicamente que o Sandá não vale cotovelo e joelho, né? Não tem o Thai Clinch, como apelidam agora, o clinch do Muay Thai, e isso se aprende, né? Mas eu acho que na questão da distância, o Sandá é a melhor modalidade por conta da movimentação. Bom, as quedas vão ter que ser adaptadas, porque, por exemplo, quando você trabalha o wrestling, você pode colocar o joelho no chão. No MMA, você pode colocar o joelho no chão. E a gente sabe que no Suajal, se eu encostar o joelho, eu perco ponto. Isso é uma questão de adaptação. Ora,
Imagina um lutador de Suai-Jal, com toda a sua maestria para derrubar um atleta, que a gente sabe que são... Todo mundo aqui pratica, eu acho que todos nós 4 praticamos um pouco de Suai-Jal, alguns até mais, né? E a gente sabe que não é fácil derrubar alguém estando com 2 bases no chão. Imagina a facilidade desse lutador de Suai-Jal no momento que ele puder colocar o joelho no chão. Então, é total. Eu acho que o que precisa é essa valorização. Eu tenho um atleta aqui que é grau preto de Muay Thai, que treina sandá comigo, que é o Cristiano Capanema, e eu já disse para ele, vamos começar a mostrar que a técnica que você utiliza dentro de um evento, de uma luta de MMA, é sandá. Que esse tipo de chute é sandá, não é Muay Thai. Como eu falei, não desmerecendo. Tá? Mas eu sou completamente a favor, eu acredito sim que se houver um trabalho direcionado, sairão grandes campeões de MMA baseado em técnica de sandá. Pessoal, hoje recebendo aqui mestre Custódio Fampa, diretamente do Pará. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações para estar recebendo todas as nossas novidades. No entanto, chega o momento de lágrimas nos olhos, o qual perguntamos ao Sifu Bruno Barros. Sifu Bruno Barros, como estamos no horário? Pois é, a gente tem espaço para mais uma pergunta. Uma pergunta, não uma rodada de perguntas. E como sempre, eu, o grande sortudo, que inicio e muitas das vezes fecho as nossas entrevistas. E pegando ainda esse gancho, mestre, essa questão da luta, é uma coisa muito curiosa que eu vejo no Kung Fu especificamente, né? O Kung Fu é um arte marcial que se desenvolveu dentro de diversas guerras e tudo mais, chegou ao Ocidente através de filmes com uma característica de muita violência, e hoje vemos poucas escolas de Kung Fu que se dedicam a luta. Isso é uma muito interessante. Muitos praticantes de arte marcial chinesa, né, de Kung Fu, procurando outras lutas para aprender a lutar, sendo que o Kung Fu é uma arte marcial tão rica nessa questão de combate. Onde é que o senhor acha que aconteceu ou que está acontecendo esse erro dos professores de Kung Fu? É perfeito. A pergunta super relevante. Eu acho que tem que fomentar mais isso e mostrar que você pode fazer, por exemplo, você como educador físico sabe muito bem que para um esporte ter grandes campeões, a gente tem que massificar. Quando a gente estuda lá treinamento esportivo, a gente sabe disso. É massificar a prática. Né? Então, mostrar, por exemplo, nós temos várias modalidades dentro do Kung Fu. A gente tem o Lei Tai Light, a gente tem o semicontato. Então, de repente, colocar o pessoal para trabalhar o semicontato para melhorar o reflexo, o Lei Tai para que o atleta ganhe mais confiança e mostrar que até os lutadores profissionais de MMA já não treinam mais se machucando. Trabalhar mais, mostrar que tem esse treinamento. A questão do Taolu é interessante, mas é um treinamento individual, né? Onde depende de uma repetição, de uma rotina. A luta, onde é que eu acho interessante? Porque muitas das vezes o teu movimento de ataque ou defesa depende do teu adversário. Então, no meu ponto de vista, mais uma vez não desmerecendo o Taolu, mas trabalha muito mais o teu raciocínio, o teu reflexo nesse sentido, né? Eu acho que tem que fomentar um pouco mais. Mostrar que nem todo mundo, por exemplo, para ser no último nível do sandá, né? Para ser uma estrela preta do sandá, né? Que alguns usam faixa preta ainda de boxe chinês, mas ele pode sim fazer grandes combates dentro da academia e não se machucar. Quando a gente começar a mostrar para todo mundo, desmistificar que para ser um grande lutador eu não preciso sair com nenhum osso quebrado, de olho roxo, e eu posso me tornar um grande campeão, eu acho que as pessoas vão começar a aderirem mais à prática da luta do Kung Fu, quer seja Lei Tai, Suai-Jal ou então Sandá. Pessoal, agora desde já agradecendo a presença do mestre Custódio e passando a bola para o Luciano Oliveira. Diga, Lu. É isso aí, Felipe, obrigado. E eu achei que ele ia falar de novo, assim, sabe, na repetição 2 vezes, porque assim, ele fez a última pergunta, eu achei que ele ainda ia dar aquela eloquência do encerramento na seguida, né? Mas agradeço muito o mestre Custódio Fampa, espero aí que o pessoal que está em casa assistindo esse vídeo aí tenha um pouquinho de conhecimento do Pará e falo para vocês que agora a gente vai rodar um pouquinho o Brasil, né? A gente estava no início aí com muito Rio-São Paulo, agora a gente vai procurar os extremos aí, vai procurar muita gente diferente aí, afastado, que o pessoal não conhece. E obrigado por compartilhar conosco, mestre Custódio, toda essa sua experiência e riqueza em combate aí, baseado inicialmente no Kung Fu. Satisfação é minha. Muito obrigado. Me senti muito honrado por estar com vocês.
Mestre, assim, Olá, Bruno. é muito, muito gratificante, né, poder escutar tudo que a gente escutou hoje aqui, né, sobre o potencial do Kung Fu, Sim. também nos esportes de combate, né, e do potencial do trabalho de luta, né, dentro do Kung Fu. E que especialmente essa última resposta, né, sua, seja, né, um incentivo para aqueles que se afastaram, né, dessa perspectiva e que agora, parando para pensar, possam mais uma vez, né, ou talvez pela primeira vez, né, inserir a luta, o combate dentro dos seus estilos, das suas escolas, e tendo em vista que é possível sim lutar com segurança. É possível lutar com segurança. Né? Eu te agradeço muito pela presença e pelo incentivo que você está dando a todos os nossos espectadores aqui. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês todos, tá? Mais uma vez, uma satisfação. Muito bom estar com vocês sempre. Foto final? Faz uma pose aí, mestre. Final? Foto final. Muito bem, gente. Até uma próxima, então. Obrigado. Até uma próxima. Mestre, Tudo de bom para obrigadão. vocês. Tchau. Abraço, Abraço, gente. Obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigado. Valeu, Abraço. pessoal.